se eu te contar que você pode comprar o seu Xbox e ainda economizar? Pra te ajudar nisso, eu me juntei com a ForteGames. Todas essas são pessoas que compraram na loja e receberam os consoles com toda a segurança. Os produtos da ForteGames vêm lacrados de fábrica e você pode acompanhar todo o processo pelo WhatsApp com segurança. Um atendente se responsabiliza em te mandar foto até do produto sendo postado. Então, segurança e preço bom é o que não falta. Dá uma olhada, por exemplo, no preço do Steam Deck da ForteGames. Vai ser difícil encontrar alguma coisa abaixo disso. Mas olha, não se espanta. Na verdade, esse preço é apenas um preço justo. A ForteGames consegue melhorar o preço dos produtos dela porque não precisa pagar nenhuma taxa para plataformas como o Mercado Livre. Então, para ser justa e transparente com você, essa taxa que ela pagaria, ela converte em desconto para você dentro do próprio produto. E na loja você não encontra só Xbox. Lá você pode comprar seu PS4 ou PS5 com muitas facilidades. Além de ter desconto à vista ou poder parcelar em até 12 vezes, você também tem direito a frete expresso de graça e seu produto chega no máximo em 5 dias. E fica tranquilo, tudo muito seguro. Como a loja usa o Mercado Pago, o seu dinheiro está protegido e ela só recebe quando você confirma que o produto chegou para você. Então passa na ForteGames para poder economizar e garantir o seu console. Link no comentário fixado e na descrição. Galera, é o seguinte, se cada console é conhecido por seus títulos exclusivos, definitivamente o Xbox da Microsoft ficou marcado pela franquia Halo. Essa franquia, sem sombra de dúvidas, conseguiu mostrar a capacidade do primeiro console da Microsoft, assim como também determinou padrões a serem seguidos dentro de toda a indústria dos videogames. Se olharmos como os personagens se regeneram ao longo dos combates ou o fato de termos um único botão para lançar granadas em diversos jogos hoje em dia, vamos entender de onde isso veio. Foi Halo quem trouxe esse tipo de mecânica durante a gameplay. Então sim, ele conseguiu determinar padrões visuais para um jogo do gênero da época, mas tão importante quanto isso foi o fato dele ter ditado regras dentro de toda a indústria. Só que apesar de tudo isso, quando o cenário é o Xbox, a gente pode dizer que Halo hoje em dia não é a saga que mais impressiona e infelizmente também não foi a mais consistente em todos esses elementos que nós citamos conforme o tempo foi passando. E por isso talvez seja interessante a gente sair do legado de Master Chief e conhecer o legado de Marcus Phoenix em todos esses aspectos. A essa altura do campeonato, todo mundo já deve ter visto que os Xbox Series vão receber um novo game da saga Gears of War, né? O título foi anunciado no evento da Microsoft e mostrou uma cutscene pré-renderizada feita usando a Unreal Engine 5, que ficou marcada como uma das apresentações mais bonitas daquele evento. A gente não sabe exatamente em que níveis os gráficos in-game vão chegar por aqui, já que o nível de detalhes à distância que essa apresentação mostrou usando essa cidade destruída é um tanto impressionante, eu diria. Só que, além de tudo isso, esse é um título que promete revigorar os fãs da franquia, onde muitos, assim como eu, permaneceram no Xbox justamente por causa dela, porque ele traz promessas bastante interessantes. Gears of War E-Day ou Emergence Day vai contar os passos de Marcus Phoenix no dia em que a raça Locust, os principais inimigos do jogo, emergiu do subsolo e iniciou a guerra contra a humanidade. Ou seja, estamos falando de um prequel aqui, uma história que se passa antes dos eventos do primeiro jogo, a época de glória da saga, e tudo indica que o que estamos prestes a ver é um Gears of War raiz por conta de tudo isso. Marcus Phoenix parece estar de volta, e isso é ótimo. Mas no fim das contas, as expectativas também são altas, porque Gears of War sempre causou esse impacto no público e existem motivos para isso. A primeira vez vendo Gears of War é inesquecível, por exemplo. Para quem vinha de uma geração anterior, com os modelos dos personagens mais lisos e estáticos, a gente pode dizer que esse foi um dos primeiros jogos que conseguiu impressionar nesse sentido. Isso se não foi o primeiro. Gears of War tinha uma ênfase muito grande no realismo. O jogo, mesmo sendo um dos primeiros títulos do Xbox 360 em 2006, rodava em 720p e dava conta de trazer animações em tempo real sem maiores problemas. E tudo isso era amparado pelo conjunto visual dele, que era baseado na Unreal Engine 3. Ele foi o primeiro jogo feito nela. Ser o primeiro jogo de um motor gráfico é uma responsabilidade tanto. É ele quem dita as regras ali. A régua da qualidade é determinada por ele. E a régua foi tão alta que poucos foram os títulos com o passar dos anos que fizeram os exatos mesmos feitos que Gears of War fez com a Unreal Engine 3 ao longo da franquia no Xbox 360. Os personagens tinham um uso absurdo do normal map e isso tornou as rugas deles muito mais realistas e deu muito mais vida às expressões faciais também. Os cenários, além de terem esse recurso, também tinham texturas em alta definição
definição, e os inimigos eram extremamente inteligentes considerando a época de lançamento. Era incrível ver como eles esquematizavam a troca de tiros, alternando entre as áreas do cenário para poder pegar a cobertura. Tudo isso deixou o jogo extremamente realista, mas o que foi a cereja do bolo, sem dúvidas, foi a movimentação. A movimentação de Gears of War não é realista só porque ela é pesada, mas também porque recursos de gameplay como atirar usando uma mira sobre o ombro, pegar a cobertura se encostando nas paredes e poder usar isso em seu favor para poder trocar tiro com os inimigos de diversas formas, faziam uma perfeita alusão a combates cinematográficos. O personagem não precisava sair da cobertura para atirar nos inimigos, ele podia apenas colocar a arma para fora da área protegida e começar a desferir ataques. Pode parecer pouca coisa hoje em dia, mas acredite, fazer isso naquela época foi insano. E como a saga ficou muito popular e o Xbox 360 começou a crescer exponencialmente, em 2008 a sequência do jogo chegou, e de longe foi um dos títulos mais aguardados do 360. Gears of War havia se tornado tão carro-chefe do console quanto Halo era. A crítica idolatrou o jogo, enquanto os fãs não paravam de jogar o modo online dele, e os saudosistas se assustavam com o tamanho realismo. E de fato, a sequência trouxe aprimoramentos bem pertinentes. Mas olha que curioso, a grande realidade é que na base da parte gráfica, o primeiro já tinha sido tão bom que Gears of War 2 não precisou evoluir muito nos detalhes técnicos. Tanto que, no meio dos aprimoramentos, o jogo não se importou em não evoluir um dos principais problemas do primeiro título, que foi a falta de um sistema de sombras dinâmicas, justamente porque todo o conjunto que apresentava os cenários já era realista o suficiente para poder impressionar naquele período. Então, deixa eu explicar o que acontece por aqui. Gears of War 2 sem dúvidas tem cara de um grande blockbuster, e isso é incontestável. Tudo que o jogo anterior trouxe, ele melhora, adiciona alguns elementos extras, como um sistema de física muito superior para elementos como a água e os próprios inimigos, além de continuar se mantendo em 720p, independentemente de ter feito aprimoramentos nos visuais do primeiro jogo, que para a época já eram impressionantes. Só que, como se não fosse o bastante, agora ele faz tudo isso em um cenário muito maior. Os mapas são muito mais extensos nesse jogo, e isso ajudava a impressionar porque tudo que era bom antes agora aparece em uma quantidade bem maior, além de aparecer com aprimoramentos. A grande curiosidade é que com esse sucesso do primeiro jogo, o segundo game se sentiu seguro para poder ir mais fundo também em aspectos que não necessariamente têm a ver com a parte técnica, e isso fez ele se tornar o mais querido da franquia para muitos. Ele ainda era um jogo muito caótico, mas ao mesmo tempo era íntimo também, bem mais íntimo que o primeiro. Ele conseguiu, por exemplo, trabalhar melhor a personalidade dos personagens, e com isso a história de Dom, parceiro de Marcus, acabou sendo muito bem desenvolvida, gerando cenas marcantes, e todo esse aparato combinado acabou fazendo com que o jogo fosse aclamado no Xbox 360, um dos títulos mais aclamados da plataforma. E com o sucesso, a franquia garantiu um terceiro game que resolveu as pendências técnicas do primeiro e fez com que o 360 se aproximasse do seu limite. Como se tratava de um jogo exclusivo, ele precisava representar o Xbox 360 que já estava no seu fim de vida. E o que recebemos? Bem, um dos títulos mais impressionantes já feitos na Unreal Engine 3 usando o hardware da Microsoft. Aqui, sombras não eram mais um problema como foi no primeiro jogo. Agora, o jogo conseguia proporcionar sombras dinâmicas por todo o cenário, além de usar um sistema de iluminação global estática, que para a época era algo fora da curva. Não era todo jogo que se preocupava com esse tipo de detalhe. Isso fez com que ele, diferente dos outros, ganhasse um aspecto menos dark e mais colorido, com base em cores quentes. Tudo nesse jogo era muito saturado, e os cenários corroboravam com isso. E apesar de ter sido nesse jogo que a saga começou a perder o clima gótico, e por isso nem todo mundo gostou, o novo padrão visual deu um novo ar para a parte gráfica dele. Era como se ele tivesse sido, de fato, renovado. O ano aqui já era 2011, parece que os desenvolvedores já tinham entendido como a indústria fisgava os jogadores pela parte visual dos jogos. Muitos títulos lançados até esse período, além de trabalhar com sombras aos montes, também usavam cores fortes e tons saturados para poder chamar mais a atenção do público. Se fizermos uma rápida recapitulada com a Unreal Engine 3 pensando nesse período de tempo, nós vamos encontrar títulos como Enslaved, que é um jogo de aventura fenomenal lançado em 2010, ou o grande BioShock Infinite, que foi lançado pouco tempo depois. Ambos são jogos que seguem por esse tipo de estratégia, e ambos usam essas características para poder valorizar os visuais e transformar tudo que está na tela em algo mais impactante. Então, do mesmo jeito que trazer sombras e essa paleta de cores para os dois jogos foi importante para poder valorizar o que estava acontecendo na tela, em Gears of War 3 não foi diferente. Gears of War 3 foi um jogo de impacto visual. Ele queria mostrar do que o console da Microsoft ainda era capaz, a maneira como ele trabalha com muitos elementos que dependem de texturas
textura com transparência para serem representados como explosões ou algo do gênero é incrível, porque tem sempre muita coisa acontecendo em tela e mesmo assim ele força o Xbox 360 a se manter com esse padrão visual em 720p e traz novas adições para os gráficos, como é o próprio caso dos efeitos de iluminação. Por isso que no fim chegou a parecer que não havia mais para onde ir. A sensação que a gente tinha era que Gears of War tinha encerrado o legado da franquia com chave de ouro na parte técnica com o terceiro jogo e nada além daquilo seria feito, até que Judgment surgiu. E bem, eu entendo que Gears of War Judgment não é o melhor jogo da saga Gears of War, nem mesmo na época de lançamento eu achei isso. O fato é que jogo não é apenas gráfico, e considerando tudo que os outros títulos que vieram antes dele fizeram dentro da saga, esse aqui não surpreende em nada no que diz respeito à trama ou à gameplay, mas é injusto dizer que Judgment é um jogo feio. Para vocês terem ideia, a geometria desse jogo é tão detalhada que chega a ser orgânica. Acho que essa é a melhor palavra para poder defini-la. Para trazer uma geometria assim, usaram o máximo que se podia de um recurso chamado Parallax Mapping, que de uma forma bem simples dá pra gente dizer que ele é muito parecido com o Normal Map. Ele tem a responsabilidade de gerar um mapa de superfícies com relevo e profundidade. O terceiro game também usou esse tipo de tecnologia, mas a geometria, em nível de decalques e complexidade, por aqui está num nível completamente diferente. Houve um uso muito maior. Toda a superfície desse jogo parece que sofreu algum tipo de impacto de combate, o que torna a experiência mais imersiva durante as batalhas, porque parece que o cenário conta uma história. E lembrando que esse jogo é um prequel da série e dá ênfase na guerra da humanidade contra os Locusts, isso foi muito importante, porque todo o local que você vai explorar nesse game tem algum resquício de combate por conta dessa guerra. Assim, o clima caótico foi mais valorizado graças a esse tipo de tecnologia. Só que esse valor também é visto em como fizeram a escala dos skyboxes, que são o plano de fundo dos cenários. A função dos skyboxes é mostrar que existe um mundo para além da área que você está jogando. Enquanto o terceiro game queria gerar impacto visual, esse parece ter sido feito para ter visuais colossais, e os skyboxes ajudaram nisso. Os fundos de cada estágio têm eventos grandiosos acontecendo, e de quebra ainda são repletos de animação para poder gerar a sensação de movimento. São incríveis. No fim, com tudo isso, Judgment impressionou em 2013, e com o uso mais abrangente da iluminação global, ele preparou o cenário para como a saga iria se comportar nos novos consoles, usando um novo tipo de paleta de cores e uma nova estética. Assim, quando o Xbox One chegou, depois de tanto sucesso da saga, não dá pra dizer que não tinha ninguém esperando um Gears of War ser lançado para colocar à prova a capacidade do console. Mas antes disso acontecer, enquanto um novo Gears of War estava sendo desenvolvido usando a Unreal Engine 4, um remake de Gears of War 1 foi feito para a nova geração, usando a já conhecida Unreal Engine 3, só que numa versão mais atualizada dela. Uma coisa que a gente precisa considerar é que ao longo dos anos, depois do lançamento de um motor gráfico, ele vai evoluindo tanto quanto a habilidade do estúdio em operá-lo vai melhorando, e isso, aliado à capacidade do Xbox One, trouxe resultados incríveis daqui pra frente. Por conta desses aprimoramentos então, rodar na Unreal Engine 3, mesmo ela tendo sido lançada na geração anterior, não era um problema. Se a gente olhar para jogos como Mortal Kombat 11, a gente vai encontrar o motor gráfico amparando o jogo, e isso não inibiu a qualidade gráfica dele em nenhum sentido. Mortal Kombat 11, mesmo rodando na Unreal Engine 3, ainda trouxe gráficos impressionantes. Por isso, nesse remake, a gente abandona os 720p para poder encontrar finalmente o 1080p como o primeiro aprimoramento, e de quebra, a falta de sombras do primeiro título já não era mais um problema, já que isso foi sanado no terceiro game da franquia. Mas o que também gerou uma diferença substancial entre os dois foi a maneira como todo o conjunto de iluminação foi tratado com aprimoramentos agora, graças ao poder do Xbox One. Para começar, a posição do sol aqui foi considerada corretamente para poder definir quais áreas seriam escurecidas ou clareadas. Isso faz com que, comparado ao original, o tom do remake por si só seja bem diferente, porque ele busca ser mais coerente com como o sol está se comportando. Depois, vale dizer que implementaram um recurso chamado de renderização baseada em física, que faz com que os objetos se apresentem corretamente considerando o tipo de luz que incide na área e como essa luz impacta neles. E por fim, o jogo tem padrões de cor na iluminação global, e isso deixa bem mais colorido que o título de 2006. Como esse é um remake de 1 para 1, tudo do original foi mantido, mas a repaginação dos gráficos fica evidente, mas ainda não era o salto que a gente queria ver. Essa missão ficou por conta de Gears of War 4. Gears of War 4 chegou com a 4ª edição da Unreal Engine, e por isso, até então, ele era o título da franquia que melhor representava os materiais que construíam o level design do jogo. Vamos dizer que Gears of War 4 faz algo de diferente dentro da franquia e ele não demora muito para poder mostrar isso. Logo no começo do jogo, você já consegue ter uma dimensão do que ele quer fazer
mexer com os visuais dele. Numa mesma cena, ele consegue fazer com que diversos materiais consigam coexistir entre si. Então, no mesmo cenário, você vai conseguir perceber que existe mais de um tipo de material e esse tipo de material é valorizado tanto quanto qualquer outro tipo. Então, metal, madeira, terra, tudo isso consegue coexistir por aqui diversas vezes e foi trazido de forma assustadoramente realista. Era uma nova geração de verdade. Mas o Gears of War 4 mostra para o que veio em outros elementos mais detalhados também. Um deles, por exemplo, é a maneira como ele lida com as sombras indiretas. Aqui ele trouxe um recurso chamado de Capsule Shadows, que faz com que essas sombras mais difusas sejam mais realistas e se apresentem melhor. Como esse tipo de sombra se propaga muito mais nos cenários internos, porque são esses cenários que dão chance para a luz ser rebatida e gerar esse tipo de sombra, comparar qualquer cenário interno de jogos anteriores com os daqui é desleal. Gears of War 4 é muito mais realista nesse sentido, ele está simplesmente num outro nível. Outra adesão importante foi o espalhamento de subsuperfície nos personagens, que faz a luz penetrar realisticamente nos modelos, trazendo peles mais naturais para eles. Então, se os modelos até antes do lançamento de Gears of War 4 já eram impressionantes, aqui a gente conseguiu ver algo ainda mais realista. Só que o mais importante, considerando que o Xbox One ficou muito conhecido por rodar jogos em 900p depois de um certo tempo, é que Gears of War 4, mesmo trazendo novos recursos com o uso da Unreal Engine 4 e melhorando todos os outros recursos que já apareceram na franquia, ainda assim roda em 1080p e se mantém estável em 30 quadros por segundo. E como já era de se esperar, isso se estendeu até o jogo seguinte no fim do Xbox One em 2019, o Gears 5. Gears 5 é para Gears 4 o que Gears 2 foi para Gears 1. Ficou claro? Ele aprimora tudo o que foi feito antes e traz numa escala maior, bem maior eu diria. Os cenários do quinto jogo são de longe os mais detalhados e maiores de toda a saga, e mesmo assim não existe perda de detalhe. Pelo contrário, para se ter uma ideia, comparado a Gears of War 4, os personagens receberam 50% a mais de polígonos na construção. Então, se em Gears of War 4 a gente já tinha modelos extremamente realistas, em Gears 5 isso conseguiu ser melhorado, por incrível que pareça. E para manter isso tudo, houveram alguns retrocessos que foram mascarados com a própria tecnologia, e por isso é importante o domínio do motor gráfico que a gente veio comentando ao longo do vídeo. Gears 5 usa uma resolução dinâmica aqui que varia de 792p, 864p até 1080p. Ele se adapta de acordo com a demanda do momento, então em áreas que são mais pesadas ele tende a reduzir a resolução, mas caso contrário a resolução fica no padrão mais alto, que é o 1080p. Mas a grande sacada é que você não percebe isso. A Unreal Engine 4 tem um sistema de anti-serrilhamento que mascara a queda dessa resolução muito bem e você quase não percebe quando esses valores caem. Por isso é importante ter noção de como operar um motor gráfico e como otimizar um jogo. Tudo isso é fruto não apenas da tecnologia do Xbox One, mas também de como o time de desenvolvimento conseguiu trabalhar com tudo que tinha em mãos. E nesse meio, entre Gears 5 e o próximo jogo que foi anunciado, todo mundo já sabe que o Xbox One X foi lançado também e ele trouxe melhorias para todos os jogos da franquia. Mas o que realmente se destaca é o console que vai rodar o próximo título da saga, o Xbox Series X. O Xbox Series X aqui demonstra como todos têm consciência do quão importante a saga Gears of War é para todo o ecossistema que a Microsoft está criando. O Series X melhorou a saga toda num ponto em que qualquer jogo dela consegue rodar em 60 quadros por segundo por aqui, e além disso, com exceção do remake do primeiro jogo, todos eles atingem essa performance enquanto rodam em 4K nativamente. E com isso, olhando para esses jogos dentro desse padrão, a gente vê o quão bem eles envelheceram e como essa saga é tão importante para a história da Microsoft. Cada Gears of War lançado foi uma verdadeira demonstração do que cada console da Microsoft é capaz de fazer. É como um testamento de poder para os consoles da Microsoft e por isso ela fez questão de melhorar todos os jogos antigos usando o hardware novo, porque ela tem consciência da importância que esse jogo tem. E julgando esse histórico, a gente não precisa esperar menos do que isso para o próximo título. Por isso, Gears of War E-Day está gerando tanta expectativa e foi um dos jogos que mais chamou a atenção no evento da Microsoft. Mas deixa aqui no campo dos comentários qual é o seu jogo favorito da franquia Gears of War. Eu quero saber se todo mundo está de acordo que Gears of War 2 é o melhor da franquia ou não, se você tem uma outra preferência. Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.